provavelmente você vai sair daqui hoje muito pensativo, porque não é para você pular, não é para você sapatear, é para você pensar e chorar. É um texto que nos confronta. E vamos ao texto para aproveitarmos o tempo. O capítulo de número 16 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, vai falar a respeito de um contexto muito interessante. A princípio, o Senhor Jesus vai falar a respeito do fermento dos fariseus. Quem são os fariseus? São aqueles que aparentam ser uma coisa, mas não são. E Jesus vai deixar um alerta aos discípulos: tomem cuidado com o fermento deles, porque um pouquinho de fermento pode levedar toda a massa. Fiquem atentos com estes aí, que pregam, mas não vive o que prega, canta, mas não vive o que canta. Você já parou para pensar em cada letra que você cantou hoje aqui? Você já parou para pensar em cada letra que você adorou a Deus hoje aqui? Você cantou comigo hoje: Senhor, estou perdendo tudo por amor a Ti, sorrindo. Será que isso é verdade? Ou é hipocrisia? Será que isso é verdade? Ou é hipocrisia? Senhor, eu estou abrindo mão de tudo. Será que você está abrindo mão de tudo mesmo? Pastor, o senhor já está começando assim? É, porque o texto é o que nos fala isso. Então, se você é crente, salvo em Jesus Cristo, você vai dar glória a Deus e se alegrar, porque a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que Deus repreende e castiga todos aqueles quanto ama. Então, se Deus colocou no coração da liderança esse texto confrontador para a minha vida e para a sua vida, você pode ter certeza, Deus te ama muito. Jesus continua conversando com os discípulos, e depois ele alertar a respeito do fermento dos fariseus, Jesus chama os discípulos e diz assim: quem dizem por aí ser o Filho do Homem? E os discípulos começam a responder: Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, um dos profetas, outros dizem que tu és até João o Batista. E Jesus agora, olhando para eles, diz: e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro recebe uma revelação do Pai e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, Pedro, tu és Pedro, ou tu és Petros, e sobre esta pedra, rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmão, pensa num momento interessante e legal na vida de Pedro. Aí Jesus continua falando: olha, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo aquilo que vocês ligarem aqui na terra será ligado no céu. Pensa num negócio legal. Jesus continua conversando com os discípulos e ele fala para eles assim: é o seguinte, já que vocês estão recebendo esse mistério, essa revelação, estão ligados, estão na fiação, eu preciso falar para vocês: eu serei entregue na mão dos homens, eu vou ser morto, mas eu irei ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, mais uma vez, toma a frente, chama Jesus de canto e diz: Senhor, não faças tal, não precisa fazer isso. Agora olhe só, meu amado irmão, Jesus olha para Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque tu só entende das coisas do homem e não entende das coisas de Deus. Observe que Jesus olha para Pedro, mas ele fala a Satanás. E eu e você entendemos, irmãos,
que Pedro vai continuar com Jesus. Jesus está repreendendo Satanás, mas ele fica com Pedro. E é uma lição importante para mim e para você hoje, porque tem gente que está expulsando Pedro e está ficando com Satanás. Mas Jesus está nos dando uma lição. O diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, este sim nós temos que repreender, este sim nós temos que expulsar. Agora esse teu irmão que está perto de você, que por algumas vezes deixa Deus usar, mas por outras dá lugar para o diabo, e você nesse momento que ele dá lugar para o diabo, você fica bravo com ele, quer expulsar ele da igreja. Não expulsa ele não, expulsa Satanás, fica com Pedro. Não manda ele embora não. Irmão, quantos irmãos nossos, por causa da religiosidade, nós expulsamos para fora da igreja, nós mandamos para fora da igreja, e ficamos deixando Satanás cirandar no meio do seu povo, do povo de Deus. Pastor, mas o diabo não entra na igreja. Quem disse para você que não? Por diversas vezes você vai ver na Bíblia Jesus entrando na sinagoga, que eram as congregações da época, e quando ele estava falando a palavra, pessoas manifestavam dentro das sinagogas e Jesus expulsava. E é diante desse contexto, e é diante desse ambiente, que Jesus olha aqueles que estão ao seu redor e ele vai dizer: se alguém quiser vir após mim, vamos por partes. Se alguém quiser, já foi mencionado aqui hoje que é um ato voluntário, e eu reafirmo, quando Jesus diz assim, se alguém quiser, ele está dizendo: eu não quero que você esteja aqui por emoção, eu não quero que você esteja aqui pela emoção. Por quê? Porque a emoção, ela faz você fazer coisas que no momento é legal, mas depois que a emoção passa, você se arrepende. Quando Jesus diz assim, se alguém quiser, ele está dizendo assim, ó, é consciente. Consciente. Eu sei quem eu tenho crido, eu tenho consciência disso. Por quê, pastor? Porque quem vem pela emoção, na primeira luta vai embora. Quem vem pela emoção, na primeira luta parte. Quem vem para a emoção, fica pulando de galho em galho. Quem vem pela emoção, não consegue permanecer. Mas quem vem pela razão, pela consciência, está aqui, não é porque o Pai trouxe apenas, é porque ele aprendeu, ele entendeu, ele conheceu Jesus, ele entendeu que aqui é o melhor lugar para se estar. Ele sabe que ele não está aqui pela emoção, ele sabe quem é Jesus, ele conhece quem é Jesus, ele sabe, tem consciência disso, de quem é Jesus. E ele continua dizendo, se alguém quiser vir após mim, ou seja, eu vou primeiro, você me segue. Primeira condição, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si. Outra lição que eu aprendo: primeiro, eu não estou aqui pela emoção, mas sim pela razão. Eu tenho consciência do que o meu Jesus fez por mim. Eu tenho consciência do que o meu Jesus fez por mim. Eu tenho consciência do que o meu Jesus fez por mim. E ele continua dizendo, se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo. Ou seja, você está consciente disso,
Então você precisa entender que aquele que vem após mim, ele precisa renunciar ao mundo. É isso? Não. Ele precisa renunciar a si mesmo. Por quê? Porque quem segue Jesus, quem é discípulo de Jesus, segue ele pelo que ele ordena, seguindo seus passos. Está aqui não é do teu jeito, não é a Bíblia, irmão, que tem que se adequar a mim. Sou eu que tenho que me adequar à Bíblia. Estamos vivendo uma época em que estão dizendo: vinde como estais e fique como estais. É mentira de Satanás, irmão. Vinde, você quer? Então você precisa mudar de vida. Não adianta eu estar aqui cantando. Vai apertar um pouquinho, tá? Você disfarça, diga assim: aleluia. Não adianta eu estar aqui cantando e em casa, no trabalho, ouvindo música do mundo. Não adianta eu estar aqui cantando, dando glória a Deus, só que lá fora fala palavrão. Não adianta eu estar aqui fechando os olhos para adorar e dar glória, só que lá fora está vendo pornografia, está vendo que não presta. Eu falei que o negócio vai apertar, ninguém mandou me chamar, hein? O texto é esse. Olhe só, você quer mesmo? Você precisa mudar de vida. Ah, pastor, Jesus me chamou assim, te chamou assim, mas não é para você permanecer assim. Evangelho é mudança. Evangelho é mudança. Aí ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Você pode olhar para esse moço, para esta moça, para este irmão, para essa irmã que está perto de você, segura na mão dele assim, por gentileza, e diga para ele assim: a tua cruz é tua. Não vem querer jogar para mim a tua cruz. A minha é a minha. A minha tem a minha medida. Não adianta querer mudar. Vamos trocar um pouquinho? Pega a minha, que eu pego a sua. Não. A Bíblia diz assim: cada um tome a sua. Então fala para esse crente bonito que Jesus deixou perto de você. Fala para ele assim: ó, é tua, viu, vaso? É tua. É tua. Pastor, o que é tomar a cruz? É um estilo de vida, irmão. Morrer na cruz naquele tempo era comum. Morrer na cruz naquele tempo, segundo o costume da época, era comum. Mas nós entendemos que a palavra de Deus já havia uma profecia que dizia: maldito aquele que seria pendurado no madeiro. As pessoas olhavam para a cruz, olhavam para aqueles que estavam sendo crucificados e tinham vergonha, desprezo por aquele que estava na cruz. Quando o texto está dizendo assim, ó, se alguém quiser vir após mim, ninguém é obrigado, mas se quiser vir, tome a sua cruz, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz é tua. Ei, irmão, eu sei que não é fácil. Eu já passei por isso na escola, de ficarem chamando a gente de fanático, de quadrado, de doido. Faz parte do pacote. Um dia eles vão ver quem vai estar certo. Eu fico olhando esses dias, eu estava mexendo nas redes sociais, e eu olhando alguns amigos da época de escola. Uns morreram, outros nem sei onde estão, são poucos. E aqueles que eu ficava lembrando e ficava zombando de mim, e aí, pastor? Eu já ficava vendo, eles já estão profetizando, nem pastor eu era. Você precisa entender, moço, você
precisa entender, moça, cada um deva tomar a sua cruz. Não é fácil, mas nesse calor tu tá de terno, nesse calor tu tá usando essa roupa. Não, é que crente é diferente mesmo. Crente é diferente mesmo. Mas tá assim desse jeito, é desse jeito. Eu não estou pregando aqui usos e costumes. Eu estou querendo dizer para você que crente é diferente em todos os aspectos. É no modo de falar, é no modo de vestir, é no modo como você trata as pessoas, é no modo como você trata o teu pai, é no modo como você trata a tua mãe, é no modo como você trata a sua namorada, é no modo como você trata a sua noiva, é do modo como você trata a sua esposa. Ser crente é diferente. Aí ele diz assim: cada um renuncia-se a si mesmo, aleluia, tome a sua cruz e siga. Quando Jesus fala assim, ó, siga-me, sabe o que ele está dizendo? Você vai passar por onde eu passei. Você vai passar por onde eu passei. Você vai passar por onde eu passei. Ei, tem um vídeo do pastor Ricardo Oliveira que viralizou, que ele está falando o seguinte assim, ó: falaram para você, venha para a igreja e teus problemas acabaram. Venha para a igreja que é só vitória, é só bênção. Aí ele fala assim: pastor, mentiram para mim. Irmão, nós precisamos voltar às raízes. Nós precisamos pregar não autoajuda, mas a ajuda que vem do alto. Porque o evangelho, ele não vai te ajudar a parar de sofrer. O evangelho, ele vai te ajudar a sofrer e não parar. Quando Jesus diz assim: tome a sua cruz e siga-me, ele está dizendo assim, ó: você vai passar por onde eu passei. Agora pensa comigo rápido aqui, ó, que eu falei que vai ser rápido. Por onde Jesus passou? Vamos lembrar alguns aqui? Rápido. Nazaré. Primeiro, Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Jesus em Nazaré chega na sinagoga e começa a falar a palavra. Aí a Bíblia diz que olham para ele e dizem: mas quem é esse aí? É o filho da irmã Maria, é o filho do Zé. Quem é esse aí para dizer que o Espírito está sobre ele? Em Nazaré, Jesus foi desprezado. Agora vem comigo aqui. Se Jesus falou assim, ó: pega a tua cruz, siga-me, ele está dizendo assim, ó: eu fui desprezado dentro de casa. Tu está esperando coisa diferente, é? Tu está pensando que não vai ter gente dentro da própria igreja que vai se levantar contra você? Não vai acreditar em você? Vai menosprezar o ministério que Deus te confiou? Dentro da tua casa, tu pensa que teu irmão e às vezes até o teu pai ou a tua mãe vai zombar porque você aceitou Jesus? Irmão, Jesus passou por isso. Você não está livre. Jesus chega em Gadara. Quando ele chega em Gadara, ele só passa uma vez, porque tem lugar na nossa vida que a gente só vai passar uma vez. Ele chega em Gadara, opera o milagre, liberta aquele homem. Aí as pessoas de Gadara chegam e vê que o homem está liberto, só que os demônios entraram nos porcos. Por isso que palmeirense não é bom, né? Demônio foi logo para os porcos. Segura aí, desculpa, tá? Escapou. Vamos lá. Os demônios foram para os porcos, se precipitaram. Aí escute só. Quando aqueles homens viram que tiveram prejuízo para os porcos, mandaram Jesus embora. É isso, pastor. Jesus passou por Gadara. Tu pensa que tu não vai passar por lugares que você vai fazer, que você vai ajudar. E tem gente que vai falar assim, ó: você já fez? Tá bom, agora vai.
pastor, mas eu ajudei, mas eu fiz, não fui reconhecido. Seja bem-vindo, irmão, ao clube. Jesus passou por isso também. Mas ninguém me dá valor. Seja bem-vindo ao clube. Jesus passou por isso também. Aí a Bíblia Sagrada vai nos dizer que em Cafarnaum ele passa por mais de uma vez. Ou seja, tem lugares que você só vai viver uma vez, mas tem lugares que você vai passar por mais vezes. E quem sabe, eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que você vai passar por vários e vários caminhos que serão caminhos de bênção e de vitória para a sua vida. Seguir Jesus é passar por onde ele passou. Jesus chegou no Getsemane, e quando ele está no Getsemane, quem está mais próximo dele? Pedro, Tiago, João. Quem está mais próximo dele? Ô irmão, o que eles eram? Não, o que eles faziam? Qual que era a profissão deles? Pescadores. Naquela época, até hoje, qual é o melhor momento de se pescar? De madrugada, à noite. Jesus está no Getsemane com eles, pescadores, que estão acostumados a ficar acordado a noite toda. Só que quando Jesus está no Getsemane, Pedro, Tiago e João, ele olha e diz assim: ó, orem aí. Só que quando Jesus está passando pelo Getsemane, Pedro, Tiago e João estão assim, ó, dormindo. Pastor, mas eles eram pescadores, estavam acostumados a ficar acordado à noite. Se Jesus passou, você também vai passar. O que isso quer dizer, pastor? É que tem gente que, se é para ele, ele fica acordado, mas se não é do interesse dele, ele vai dormir. Você vai passar por esses momentos em que você vai ajudar, que você vai preparar, você vai estar disposto para ajudar, mas quando for para te ajudar, eles vão dormir. Só que tudo isso faz parte do processo. Tudo isso faz parte do processo. Por quê, pastor? Porque a Bíblia Sagrada diz que mesmo Jesus estando só, a Bíblia diz assim, ó, e desceu um anjo do céu e consolou Jesus naquele momento. Eu quero dizer e liberar essa palavra para você em nome de Jesus. Se Jesus passou, você também vai passar. Qual, pastor? Quando todo mundo te abandonar, fique tranquilo, o céu vai se responsabilizar de você. Será que você, sentado mesmo, você pode colocar a mão no ombro desse irmão que está perto de você? Você pode dizer para ele, diga para ela assim: você está só. Está enviando consolo para você. Se Deus enviou um anjo do céu para consolá-lo, eu quero dizer para você: hoje não tem anjo, hoje tem o Espírito Santo de Deus. E aonde é que ele está, pastor? Dentro do coração dessa pessoa que está do teu lado ali. Então, mais uma vez, abraça ele e fala para ele assim: o Espírito Santo de Deus não vai te deixar só. Nem mais, ele habita dentro de você.
Permaneça. Siga-me. Por isso, renuncia. Jesus diz assim, ó, ao que vencer, eu farei que sente no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu Pai. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, hoje você tem uma ajuda especial, que é do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer para você, moço, eu quero dizer para você, jovem, você que está nesse relacionamento abusivo, nessa dependência emocional, que não consegue se libertar desse abençoado, para não falar o contrário, que só te empurra para baixo, só te dá dor de cabeça, só te faz chorar. Eu quero falar com você, minha irmã, eu quero falar com você, meu irmão, que está nesse processo difícil de tomar a cruz e seguir Jesus. Assim como um anjo desceu do céu para ajudar Jesus, assim como Jesus está a caminho do Calvário, aparece o Simão Cirineu para poder ajudar Jesus a carregar a cruz. Que você, meu amado irmão, em nome de Jesus Cristo, seja um instrumento de Deus para ajudar jovens, para ajudar irmãos, a vencer esta caminhada, a permanecer até o fim, a chegar até o final. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão abandonando a fé. Irmão, eu vim para esta igreja no final de 2011. Eu saí daqui para o campo, 2018 eu saí daqui para o campo, cheguei no final de 2011, saí daqui para o campo em 2018, dia 5 de janeiro. E eu fico olhando aqui esses rostinhos, muitos não estão mais aqui. Eu não estou falando daqueles que foram para outra igreja, eu estou falando daqueles que não estão mais aqui. Mas sabe onde estão? No mundo, nas drogas, na prostituição, na macumbaria, no espiritismo. Não estão mais aqui, porque infelizmente não aguentaram. Infelizmente alguém, ao invés de ajudar, expulsou. Mas eu quero dizer em nome de Jesus que você será um Simão Cirineu, que vai ajudar pessoas a permanecer firme, vai ajudar pessoas a continuar a caminhada, vai motivar pessoas a dizer: não, você consegue vencer o pecado, você vai vencer esse mal, você vai vencer esse vício, você vai vencer as drogas, você vai vencer, você vai largar isso. Você será um instrumento que vai ajudar pessoas. Eu disse que vai ser rápido. Fecha a Bíblia. Eu quero orar com você. Amém ou não amém?